Nós estamos encerrando o capítulo 13, não é, do livro de Romanos. Quero convidá-los a abrirem as Escrituras na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Nós vamos ler, irmãos, do verso 11 até o fim da sessão. Romanos capítulo 13, nós vamos ler do verso 11 até o final. Diz assim as Escrituras: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Senhor, nós exaltamos Teu nome, porque temos recebido do Senhor todo bem. Recebemos a Tua palavra, que nos é a verdade plena e perfeita, e nada se acrescenta a ela, como lemos no artigo 7 da Confissão Belga. E aprendemos na Tua palavra, Senhor Deus, que ela é suficiente. Ajuda-nos, ó Deus, então, pelo amor do Teu nome e pelo Teu Espírito, a extrairmos da Tua palavra a verdade. E a verdade de tal maneira que, poderosamente, ela possa mudar a nossa sorte e abençoar o Teu povo. Desvenda os nossos olhos nessa noite, para podermos então contemplar a glória do Teu Evangelho. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Às vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas não fazemos. E é interessante, nós temos até regras e sabemos qual é exatamente o que deve ser praticado, o que deve ser executado. O filho que diz que precisa obedecer ao seu pai, e ele sabe que tem de obedecer ao seu pai, mas ele, de alguma forma, diz assim: eu sei que eu tenho de fazer, mas eu não estou conseguindo fazer. Normalmente isso está no nosso coração, em muitas áreas da nossa vida, em muitos aspectos da nossa vida. Um relacionamento entre marido e mulher, onde a esposa diz: eu não amo mais o meu marido, mas eu sei que eu tenho de amá-lo. Onde eu vou buscar isso, onde eu encontro isso? Foi dado por Deus uma ordem, eu sei que tenho de fazer, mas eu não sei como fazer. E não existe necessariamente uma chave que eu vou ligar e essa coisa vai acontecer, mas Paulo, que vem tratando conosco algumas verdades que são tão preciosas aqui, ele vai me dizer o que eu preciso fazer para ter o meu coração aquecido, para cumprir aquilo que foi me ordenado fazer. Nós temos sabido desde o início do capítulo 12, que Paulo vem ensinando à igreja que o fruto da obra de Cristo na justificação, na adoção, na santificação, tendo ele cumprido toda a lei em nosso lugar, aplicado essa obra, tendo essa obra sido aplicada ao nosso coração pelo Espírito que nos foi derramado, e ele diz ainda mais que é por esse Espírito, o Espírito de Cristo, que nós podemos chamar Deus de Pai. Ele inicia o capítulo 12 dando ordens, dizendo que eu devo apresentar o meu corpo como sacrifício.
ele diz que eu devo oferecer a minha vida de tal maneira que eu aprenda a boa e perfeita vontade de Deus. Ele me ensina que eu devo amar o meu inimigo, então eu estou com o meu coração cheio de mágoa, o indivíduo é mau, ele quer me destruir, como eu vou fazer alguma coisa para o bem dele? Eu não consigo. Ele vai na sequência e continua dizendo, eu tenho que respeitar o governante, aí eu tenho uma estrutura falida como a nossa, e eu escuto do apóstolo Paulo dizendo, eu preciso respeitar os governantes. Como eu vou fazer isso? Que lógica eu utilizo para fazer isso? Eu olho para o caos que está aí. Não pense que a igreja de Roma vivia em mar de rosas, não. Lembra que o Império Romano foi quem matou Cristo. Eles sabem que o Salvador deles foi morto naquela realidade e que muitos dos crentes haviam sido mortos, perseguidos, queimados vivos por causa daqueles imperadores. Mas isso não foi problema para Paulo, ele disse, toda a autoridade foi instituída por Deus. Ele continua e começa então agora a dizer que a lei se cumpre quando nós amamos. É a última sessão. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Se eu amo, eu não vou fazer mal ao meu irmão. Eu não vou destruir a vida dele. E Paulo não faz a pergunta, mas da maneira como ele lida com o texto, ele está nos dizendo isso. Agora, como eu vou fazer isso? E aí nós voltamos para o verso 11, a seção que nós estamos lendo. Perceba, e digo isto a vós outros. O que ele está dizendo, irmãos, a vós outros? Tudo isso que eu acabei de mencionar, todas essas ordens que foram dadas. Digo isto a vós outros, irmãos, que conheceis o tempo. Vocês conhecem o tempo. A primeira coisa que ele diz, preste atenção no tempo. Está se aproximando o fim. Todo novo dia é a certeza de que o fim está mais perto. Ou para mim, ou para a história. Todo novo amanhecer é a certeza de que eu estou mais perto da eternidade. O olhar no outro mundo, o olhar na eternidade, o olhar no que virá. Naquilo que eu já tenho e naquilo que eu ainda vou adquirir. A primeira coisa que ele me instrui, então, é preste atenção no tempo. O tempo é curto, os dias são poucos. O que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo com a sua vida? Ele continua no texto e diz, já é hora de vos despertardes do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. No dia que cremos, e agora a salvação que tanto aguardamos está mais perto do que antes. O dia da vinda do Senhor está cada vez mais perto. E é interessante que normalmente o pecado, quando você vive no pecado e você não consegue fazer o que deve ser feito, você perde a perspectiva da eternidade e você começa a perder o temor. A urgência das coisas, elas se esvaem. E eu me torno um homem que parece que sou eterno aqui e vivo a vida para esse mundo. Onde a minha agenda é para esse mundo, onde o meu foco é nesse mundo, onde tudo que eu faço é para esse mundo. E na providência divina, nós lemos Filipenses no capítulo 3, que trata exatamente do que Paulo pensa sobre isso. Eu queria que você voltasse comigo, irmãos,
que é um texto interessante, citado pelo apóstolo Paulo ainda, mas perceba que nas palavras de Paulo, ele diz assim, essa expressão salvação no verso 12, ele fala, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Capítulo 3 de Filipenses, verso 12, em diante. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Perceba, a certeza daquilo que ele vai conquistar não é porque ele já conquistou, é porque ele foi conquistado por Cristo. Porque Cristo me conquistou, eu sei que aquilo que eu ainda não conquistei, eu conquistarei. Eu ainda não recebi, mas eu já tenho Cristo. Se eu tenho Cristo, eu tenho tudo. Ele continua no texto. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora veja o conceito de salvação que ele estipula aqui. Todos, pois, somos perfeitos. Ele diz, eu não sou perfeito. Ele diz, mas agora todos vós que somos perfeitos. É um jogo de palavras bem interessante. Eu já fui feito isso em Cristo, mas ainda não alcancei tudo. Ainda não sou perfeito, mas já sou perfeito. É aquele mesmo jogo de palavras de Paulo escrevendo aos Coríntios. Aos santificados em Cristo, chamados para ser santos. Espera aí, eu fui santificado e não... eu sou chamado para ser santo porque eu fui santificado em Cristo. Se eu não sou santificado em Cristo, eu não posso viver vida santa. Se eu não fui conquistado por Cristo, eu não posso conquistar o que Ele conquistou. Eu não vou receber o que Ele ganhou, o que Ele adquiriu. Então eu aguardo alguma coisa porque eu já tenho Cristo. E aí ele continua no seu argumento. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já recebemos. Agora, as palavras do apóstolo Paulo nos ajudam ainda a perceber que no seu argumento ele diz, nós ainda aguardamos a salvação que virá. Ainda esperamos a salvação que vem da parte do Senhor, que começa no verso 17, ele diz, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Eles recebem tudo aqui. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. Irmãos, o Salvador era aguardado pelo povo do Antigo Testamento na primeira vinda. Mas ainda há uma salvação que nós alcançaremos. A gente diz que quando ele voltar, ele voltará como juiz para julgar, mas ele não necessariamente só como juiz, ele vem como salvador, porque ele vai me livrar definitivamente das amarras do pecado. Nós aguardamos a manifestação do Salvador. Nós esperamos ele. A expectativa que nós temos agora é essa, está mais perto do que nunca. Despertem do sono, o Senhor está às portas. Por que vocês vivem para esse mundo? Por que vivem nas orgias? Por que vocês vivem nos prazeres carnais? Por que vocês andam dessa forma, como se vocês estivessem para esse mundo apenas? E o Senhor diz, não, você tem de olhar para a eternidade. Aqui começa aquilo que aquece o meu coração. O
que aquece o meu coração é saber que Deus voltará e voltará em breve, e que a vida que nós vivemos, não morrendo para nós mesmos, como Paulo diz em Romanos 12, oferecendo o nosso corpo como sacrifício vivo, continuamente ao Senhor, morrendo para os nossos prazeres, morrendo para a nossa carnalidade, morrendo para a nossa vida pecaminosa e vivendo para Ele todos os dias da nossa vida. Ele diz, essa é a certeza, nós receberemos do Senhor o prêmio. Ele está voltando. A expressão que Paulo utiliza no verso 11, no final, ele diz, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Nós já fomos salvos, mas a salvação que nos aguarda está cada dia mais perto. Para que eu vou viver para mim mesmo? Para que eu vou amar a mim mesmo mais do que o meu próximo? Por que eu vou satisfazer a minha carne, se esse é o objetivo, se não é essa a vida que eu terei na eternidade? O dia se aproxima. É interessante que o autor da carta aos Hebreus também usa esse tipo de argumento, quando ele fala daqueles irmãos que não queriam mais congregar. Ele diz que nós devemos admoestar uns aos outros, principalmente pelo fato de sabermos que o dia se aproxima. O dia está às portas. Diga aos irmãos, entenda, isso é usado no Novo Testamento como um princípio claro, de que eles devem aquecer o coração para continuar fazendo o que deve ser feito. Lembre-se, não perca de vista isso. Num suspiro a nossa vida se vai. Num instante, os nossos dias terminam. E nós vamos nos encontrar com o Senhor de toda a glória. Como vivemos? Para que vivemos? Do modo como eu vivo, eu aguardo o Salvador. Veja que a péssima teologia, essa escatologia é uma bênção, porque ela ajuda você a entender muita coisa, mas uma péssima escatologia é uma tragédia. Por exemplo, o dispensacionalismo clássico, eles creem que Cristo vai voltar 2 vezes. Ele vai voltar, e se você não for, você vai ficar e vai passar pela tribulação, e depois você vai ser salvo. E um jovem da família da minha esposa estava fazendo alguma coisa que não era agradável aos olhos do Senhor, e ela repreendeu ele, disse, isso não é bom, isso não é santo. Aí ele disse, não tem problema não, se eu morrer fazendo isso, ou melhor, se o Senhor voltar quando eu estiver fazendo isso, não tem problema, porque se eu não for agora, eu vou depois, eu vou me organizar e vou depois. Você entende como que uma péssima escatologia não dá aquilo que é necessário pela expectativa? O Senhor está às portas, o Senhor está vindo. Isso diante dos nossos olhos tem que ser claro, irmãos. E Paulo então reforça esse conceito. É aqui que começa a nossa luta para vivermos segundo aquilo que a lei nos ordena. Segundo aspecto, no verso 12, ele diz, vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Já vai alta a noite. É interessante a linguagem. Vai alta a noite e vem chegando o dia.
A linguagem aqui, irmãos, não é que nós andamos nas trevas, não. Ainda falando da volta de Cristo, o dia, porque quando Cristo chega é descrito como o sol da justiça raiou. Então você imagina que quando Cristo está voltando, a ideia é, está chegando a volta, ele está voltando, a glória dele está se manifestando, já está próximo isso, já vai alta a noite. O dia está nascendo. Lembre-se que esse tipo de linguagem ele é usado por João, quando descreve a ressurreição de Cristo. Ele diz, ao amanhecer, quando o sol estava raiando, quando o sol estava nascendo. Ele usa esse tipo de linguagem para descrever quando ele estava morto, era noite, era trevas, e quando ele ressurge, é dia. Agora ele descreve isso, é alta, já vai alta a noite. O dia está chegando. Deixem as suas vidas pecaminosas. O Senhor está às portas. Cumpram o propósito para o qual Deus estabeleceu para vocês. Não andem segundo as obras das trevas, e sim da luz. Nós andávamos de uma forma, hoje devemos andar de outra forma. Mais uma vez, a perspectiva da chegada, do retorno, do encontro com o Senhor, traz mais uma vez o conceito que Paulo está dando à igreja. Deixem de fazer isso e pratiquem isso. Abandonem essa prática e vivam dessa maneira. Não vivam para vocês mesmos, não odeiem os seus inimigos. O Senhor está às portas. Isso é uma linguagem que Paulo usa em Efésios. Eu queria que você desse uma olhada comigo em Efésios capítulo 4. O apóstolo Paulo usa essa linguagem também lá e fala mais ou menos as mesmas coisas nesse sentido. Efésios capítulo 4. E especialmente quando, a partir do verso 17, ele diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Perceba que esse termo andar, ele é usado muito no Antigo Testamento, essa expressão, e essa palavra, ela tem um sentido não apenas de conhecimento, mas de prática. Por exemplo, no Salmo 119, Davi diz, eu quero andar nos teus preceitos. Não é simplesmente conhecê-los, mas eu quero praticar, eu quero viver de acordo com eles. E Paulo usa essa linguagem trazendo o mesmo conceito do Antigo Testamento. Ora, digo no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Andávamos nas trevas, e agora nós andamos segundo a luz. O dia está chegando. Deixem as obras das trevas. Quando nós somos salvos, nós somos tirados das trevas. E a luz nos fez conhecer a verdade, nos redimiu. Mas entenda, agora Paulo não está usando esse conceito da salvação primeira, porque ele usa até essa linguagem romana. Quando primeiro fomos salvos, ele diz isso em Filipenses particularmente, quando primeiro fomos salvos.
Nós seremos salvos ainda. Tanto em Filipenses como em Romanos ele usa essa linguagem. O que ele está falando agora não é que nós andamos nas trevas como redimidos, não. Nós estamos na luz como redimidos. Mas Cristo está chegando, está às portas. A noite já vai alta e já vem chegando a luz. O Senhor está chegando. Deixem as obras das trevas, despertem do sono. Acordem. Tudo aquilo que nós esperamos. E o que é que nos faz, às vezes, cansar, irmãos? A caminhada é longa. Caminhar pelo deserto é uma caminhada longa. E, às vezes, quando aí você foi salvo, seu coração cheio de gratidão a Deus, e sua vida vai continuando nessa vida, caminhando nessa vida. Você desvia os olhos para a direita, desvia para a esquerda, você começa a se apegar a alguma coisa desse mundo. A gente não ouve o conselho que Deus deu a Moisés quando falou para Israel, quando passasse pelas terras daqueles povos rumo à terra prometida, ele disse, olhem para os lados, beba água, pague e siga. Não se detenha aqui, vocês estão indo para a terra prometida. Descansem na sombra e continuem marchando. Não comprem os terrenos dessa terra. Vocês estão indo para a sua terra. Não fixe o seu coração aqui. Você está caminhando para outra terra. Não dê provisão ao seu coração pecaminoso. Deixe as práticas, e Paulo vai citá-las aqui muito bem. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Duas coisas Paulo utiliza para animar o coração dos crentes. A primeira, a salvação está mais próximo do que quando a primeira vez recebemos. Está perto. Ele anima a igreja fazendo olhar para o futuro e saber que aquilo que eles receberam do Senhor não vai ser omitido deles, o Senhor lhes entregará. Mas agora, Ele vai lhes dar o argumento final. O argumento final, sem o qual esse primeiro argumento não faria sentido. Eu não posso fazer isso se eu não me revestir de Cristo. Veja o verso 14, as palavras que Paulo utiliza. Não mais revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Essa expressão utilizada aqui pelo apóstolo Paulo, irmãos, ela é importante para fazer menção daquilo que ele vem combatendo desde o capítulo 2 da Carta aos Romanos. O que é que as pessoas pensam que é importante para motivar alguém a praticar a lei? O que é que o judeu vai dizer? O judeu vai dizer, mais lei. É por isso que eles vão criando muitas leis em torno de uma lei, porque é a maneira de você cumprir aquela lei perfeitamente. Então, ele diz, não, para você cumprir a lei, eu preciso de mais lei, mais lei, mais lei, mais lei. Aí Paulo vai e diz no capítulo 2, vocês estão condenados assim como os gentios. Estão perdidos, porque vocês são pecadores, transgressores da lei. Os gentios imaginam, não, menos lei. Nós precisamos só seguir o nosso coração. A gente faz o que acha melhor. A gente olha para o céu, vê que existe Deus, mas a gente diz, não, eu não quero. Eu quero seguir o meu coração. Eu vou adorar a criatura no lugar do Criador. Um diz menos lei, outro diz mais lei. Então, normalmente,
a igreja acaba assimilando isso, e às vezes a gente quer fazer com que as pessoas amem mais a lei de Deus, e começa, não, vamos tirar a lei, vamos deixar de pregar sobre a lei, vamos falar só sobre o amor, sobre a graça, a bondade de Deus, e deixa de falar sobre a lei, porque a lei impede as pessoas de praticarem. Outro vai dizer, não, o problema é que tem pouca lei, a gente tem que fazer mais lei. Então, você tem que andar com a saia até determinado tamanho, você tem que comprar um determinado paletó, aquela marca, aquele tipo. Eu começo a criar lei, lei em cima de lei, imaginando que com isso eu vou fazer com que as pessoas amem mais ao Senhor. O apóstolo Paulo diz, não, só tem uma maneira de eu não dispor minha vida para o pecado. É se eu tiver mais Cristo, mais Evangelho. Se eu me revestir de Cristo, eu não vou dispor o meu coração para o pecado. Veja a ordem que Paulo estabelece no texto. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Os versos que antecedem esses versos que nós estamos expondo, que vai do verso 8 ao 10, Paulo diz que o cumprimento da lei é o amor. Então ele une o amor e a lei e coloca tudo ele coloca tudo em um único lugar. Mas como que o amor vai ter sentido fora de Cristo? E como que a lei vai ter sentido fora de Cristo? É por isso que o amor, quando o Evangelho não é conhecido, ele é completamente distorcido. E é por isso que a lei, quando o Evangelho de Cristo não é conhecido, é completamente distorcida na igreja. Então o que Paulo está dizendo? Só tem uma maneira de fazer sentido as duas coisas em Cristo, no Evangelho. Porque sem o Evangelho, a lei não tem poder. Ela está enferma por causa do meu pecado. E sem o Evangelho, o amor é sem propósito. Não tem propósito. É satisfação da vontade. O comentarista, falando sobre esse texto, usou a seguinte figura que espero ajudá-los a entender o que eu estou dizendo aqui. Lembra dos trens que eles tinham a força vindo do carvão, não é, da madeira, então queimava a madeira a vapor, aquele sistema muito próprio do passado, não muito distante. É muito comum nas fronteiras dos Estados Unidos, na época, muito conhecido, os filmes que você assiste daquela época, você vai encontrar muito isso. Então um comentarista diz o seguinte: o trem não pode andar se não tiver trilho, mas ele não pode se mover se não tiver vapor, força. Ele diz, isso é exatamente o Evangelho. O trilho é a lei, mas o vapor é o amor, é o que conduz, e o Evangelho é o que vai dar força e combustão para que eu possa amar de tal maneira que eu viva segundo aquela verdade e ande de conformidade com ela. E eu ando dessa forma todo o tempo. E quando me falta, eu paro, eu desvio. O que Paulo está dizendo é: você precisa se revestir de Cristo para fazer cumprir a lei, amando. E eu só vou fazer morrer o meu pecado, a minha carne, se eu estiver cheio, revestido de Cristo.
preciso de mais lei para fazer você amar a lei. Eu não preciso de menos lei para fazer você amar a lei. Eu preciso de Cristo para fazer você amar a lei de Deus. Eu preciso me revestir de Cristo. Para poder seguir a minha jornada. Aprendendo de Cristo. Eu vou ouvir Cristo dizendo àquele que ia entregá-lo para a morte. Quando disse a Jesus Cristo, você sabe que eu tenho poder. Ele disse, nenhum poder você teria se do alto não te fosse dado. É no Evangelho de Cristo que eu vou aprender que Judas, aquele que foi quem entregou Cristo, traiu Cristo, o inimigo de Cristo, ele disse, o inimigo come, põe a mão no meu prato, eu dou de comer ao meu inimigo. É o Evangelho que vai me dar força para dar de comer ao meu inimigo que tem fome, a dar de beber ao meu inimigo que tem sede. Foi Cristo, lá no jardim do Getsêmani, que disse, se possível, aparta de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. É nele que eu vou encontrar força para continuar no trilho. Eu tenho de me revestir dele, da obra dele, para seguir adiante. Ele diz, o Senhor está às portas, já vai alta a noite, o dia está chegando. Deixem as obras das trevas. Como eu faço? Revistam-se de Cristo, do Evangelho. É o Evangelho que quebra as cadeias do pecado. Foi o Evangelho que venceu e destruiu o pecado, que venceu e destruiu Satanás, que venceu e destruiu o mundo. É o Evangelho que nos dará força para isso. Ouvimos de Cristo dizer, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Revista-se dele para enfrentar o mundo, para não perder a esperança no caos social, político que nós vivemos. Então nós vamos amar, nós vamos cumprir a lei de Deus. É trágico imaginar, irmão, e você olhar para a sua própria vida e vai perceber que é trágico. Como você tem tentado viver longe desses pecados que têm atormentado sua vida, sem Cristo, como você não consegue, como você é infrutífero, como você cai, como você vive na lama, porque você tenta com as suas próprias forças. E você cria regrinhas, e você cria regras e leis, você estabelece limites, e você faz isso e faz aquilo, mas você não é pleno do Evangelho de Cristo. Ora, irmão, revista-se de Cristo. Mas eu olho para você que não tem Cristo nessa noite, você não tem socorro. Você não tem socorro para lutar contra os seus pecados. E você gosta de muitas leis,
você gosta de poucas leis, você quer saber como fazer para poder praticar o que é certo. Você precisa conhecer a primeira salvação para você aprender a guardar a segunda que virá. Você tem que ser arrancado das trevas hoje, para que você caminhe na perspectiva da eternidade. Se procedermos dessa forma, se você entendeu o Evangelho dessa forma, é a única esperança que você tem diante do Senhor. Não existe outra forma de você conseguir vencer o pecado se não for rendendo-se a Jesus Cristo. Rendendo-se a Jesus Cristo. Se aquele que já tem Cristo precisa se revestir de Cristo para não dispor o coração para o pecado, imagina você que não tem Cristo como teu Salvador, onde você vai parar? Você tem dificuldades, irmãos, de guardar a lei, o dia do Senhor, de vir à casa do Senhor, de adorar o Senhor pela manhã e à noite. Você tem dificuldade de fazer isso, de coração. E você cria regras e cria princípios que você precisa hoje revestir-se de Cristo e não dispor mais o teu coração para o pecado. Você tem dificuldades, irmãos, de viver uma vida pura sexualmente. E você tenta todos os artifícios possíveis e imagináveis. Você precisa hoje, você que já está em Cristo, se revestir de Cristo, do Evangelho, e não dispor o teu coração para a impureza. Você não vai conseguir, se não for por Cristo. Se não for por causa do Evangelho. Deixa eu encerrar lendo com vocês um texto da Escritura, mais uma vez, por favor. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, mais uma vez. Desculpa, Colossenses, irmãos, não é Éfeso, Colossenses. O apóstolo Paulo, no capítulo 2, no finalzinho do capítulo 2, ele diz assim, preste atenção como é normal as pessoas tentarem vencer o pecado criando regras. Ele diz assim, verso 20 do capítulo 2, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Essas regras que vocês criaram aqui não tem valor nenhum contra o pecado. Aí você vai para o capítulo 3, escute Paulo falando na sequência, verso 1 em diante. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. E aí ele funde a obra da redenção com o retorno de Cristo. E perceba o verso 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Assim como ele faz em Paulo.
que é me revestir de Cristo, irmãos? Ele morreu e ressuscitou. Se eu morri com Ele e ressuscitei com Ele, eu estou redimido. Eu vou me revestir das obras da redenção. Aí Paulo agora diz, faça morrer a vossa natureza terrena. Antes ele disse, isso não tem valor nenhum contra o pecado. São regras que você criou. Você quer aprender a amar a lei de Deus? Revista-se do Evangelho de Cristo. Então faça morrer a vossa natureza pecaminosa, terrena. Que arma nós temos, irmãos? Nós temos a Cristo. Bendito seja o Senhor. Porque Ele não apenas morreu pelos meus pecados, mas Ele me santifica e me dá força e me dá graça para vencer o pecado e caminhar no trilho, amando a lei de Deus, como Ele requer de nós. Encerra a sessão 13, o capítulo 13 da carta aos Romanos. Tantas regras por causa da graça. E ele não podia terminar diferente. Ele diz, é pela graça que você vai cumprir as regras. É pela graça que você vai amar a lei. Deixa eu lhe dizer, para encerrar. As pessoas têm dificuldade de entender. É natural isso, é muito natural, ser humano isso. Talvez você ouviu o que eu falei e ouviu mal e você disse assim, então eu preciso obedecer mais, porque só assim Deus vai me dar graça. Eu preciso obedecer a lei, porque se eu não obedecer, eu não vou ter o Evangelho. Talvez você tenha entendido isso que eu falei. Eu não disse isso. É claro o que eu disse. Não entenda o Evangelho como um homem natural entende. Compreenda como a Escritura diz. Revista-se de Cristo e não disponha mais o seu coração para o pecado. Encha-se da graça do Evangelho e você terá o poder para seguir segundo as regras que Deus estabeleceu. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Senhor, nós sabemos o quanto as tuas misericórdias se manifestam poderosamente e como que as tuas misericórdias, elas nos libertam, Senhor Deus, não apenas da morte eterna e das consequências eternas do pecado, mas as tuas misericórdias, Senhor, nos concedem um caminhar santo, puro, segundo a tua lei, segundo a tua palavra, segundo os teus princípios. Porque se andarmos segundo os nossos próprios, não precisávamos de salvação, porque já estávamos andando segundo os nossos próprios caminhos. Nós somos salvos para fazermos a tua vontade e não mais dispormos o nosso coração para o pecado. O Senhor está tão perto. O seu retorno está tão próximo. Ajuda-nos, ó Deus, a termos isso tão claro na nossa mente. Tão claro na nossa mente, que possamos despertar do sono. Encha-nos da tua graça, Senhor, do teu Espírito. Enche-nos do teu Espírito. Porque se formos cheios do teu Espírito, seremos cheios de Cristo, revestidos de Cristo.
porque o Espírito nos fará a cada dia a semelhança do Senhor. Porque fomos chamados para sermos conforme a semelhança do nosso Senhor. Socorre a tua igreja nas suas profundas necessidades nesse particular. Cada irmão nas suas lutas pessoais, Senhor Deus, as mais distintas, as mais profundas, Senhor. Usa o poder da tua palavra pelo teu Espírito para abrir os olhos dos nossos irmãos, a fim de que eles vivam para a tua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus.